Gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler apenas o verso 6. A palavra de Deus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que os buscam. De novo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Vamos orar novamente, pedindo a inspiração do Senhor para esta hora. Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, ao qual o Senhor enviou para nós, a fim de que possamos ter recordação de todas as tuas palavras. Espírito de Deus que inspirou, iluminou cada letra aqui presente. Nós oramos clamando por Ti nesse momento, para que o Senhor leia a Tua palavra em nossas vidas e para nós, para que a Tua palavra também, Senhor, possa iluminar a nossa mente, o nosso coração e nos fazer abrir os olhos para a cruz de Jesus, nos fazer abrir os olhos para o Senhor Jesus, nos fazer mesmo, Senhor, lembrar da Tua vida, fazer lembrar, Senhor, daquilo que Tu tens para nós, e possamos, de fato, Pai, aprender e viver e ter uma vida transformada a partir da Tua palavra. Pedimos o poder do Teu Espírito Santo que se une mesmo à palavra para as nossas vidas, porque nós precisamos da Tua palavra, do alimento da Tua palavra, porque nós temos fome e sede, Senhor, da Tua palavra. Realmente, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Sê conosco, Senhor, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para adorar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Minha garganta está um pouco ruim, então. Nos últimos domingos, o Fábio vem expondo para nós as Escrituras, a partir de Gênesis capítulo 12, em qual nós temos a história de Abrão, que o Senhor depois mudou o nome dele para Abraão, conhecido por nós como o pai na fé. Então ele vem tratando a respeito da história desse patriarca, que realmente, sem dúvida, fala a respeito da fé. E a partir daquilo que ele já vem tratando, o Fábio vem tratando, e nós ouvindo a palavra, sendo exposto à palavra, durante algumas semanas, esse texto veio em meu coração, veio em minha mente. A primeira parte desse texto, ela é mais conhecida. Sem fé é impossível agradar a Deus. E rapidamente, com esse texto em mente, fiquei pensando a respeito dele e fui na íntegra. Antes mesmo do Fábio haver pedido para nós estarmos aqui, nós fomos olhar o texto. E a partir disso, o Senhor tem falado bastante ao meu coração, tem me ensinado, me exortado mais do que qualquer outra coisa a respeito desse tema que é fé. Então, sem dúvida, o tema central daquilo que nós estamos diante do texto sagrado é fé. A palavra de Deus, já no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 11, está falando a respeito de fé. Ele traz aqui, o autor aos Hebreus, uma definição de fé. Se você tiver com a Bíblia aberta, você pode olhar aqui no versículo 1, a definição que ele nos apresenta de fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Essa é a definição que o próprio autor trouxe em relação à fé. Essa definição eu já tinha e já refletia bastante
a respeito desse tema e a respeito daquilo que o autor de Hebreus está dizendo nesse capítulo. Mais especificamente, a respeito dessa convicção e dessa certeza. Para mim, eu resolvia esse texto da seguinte maneira. Quando o texto falava a respeito da certeza das coisas que se esperam, a minha mente, ela sempre remetia ao céu. Você espera o céu? Eu espero o céu. E então, quando o autor, eu lia esse texto e falava que é a certeza das coisas que esperam, de antemão eu já fazia a leitura. Olha, é o céu. Para resolver, para mim, o texto. E quando o autor falava que é a convicção dos fatos que não se veem, rapidamente vem para mim a questão da salvação. A consumação da salvação. A concretização da salvação. É assim que eu fazia essa leitura a partir da definição do que o texto nos apresenta. No entanto, a partir do texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que nós vamos estudar a respeito de uma fé prática, uma fé que realmente tem uma ação, nós somos levados a meditar alguns pontos além daquilo que eu acabei de dizer em relação à salvação, em relação à fé, em relação ao céu, com base nas Escrituras e com base naquilo que nós lemos agora. Mas antes disso, diante das Escrituras, diante da palavra de Deus, gostaria de trazer 4 pontos em relação ao que a Escritura fala a respeito de fé. Sabendo que fé é uma palavra e é um termo teológico fundamental para as Sagradas Escrituras. Ela é fundamental para o cristianismo. Desta forma, é um tema fundamental para nós. Bom, antes de mais nada, então, de uma maneira introdutória, antes de entrarmos a esse texto, gostaria de dizer 4 coisas em relação à fé, segundo a Escritura. Primeiro, a fé não é algo inerente à nossa natureza. O homem não nasce com fé. Não é natural para o homem ter fé. Nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a fé é um dom de Deus. A palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos. Isso mediante a fé. E isto não vem de nós. Isso é dom de Deus. Então, o primeiro ponto em relação à fé, nós temos que entender que ela não é algo natural para nós. Ela é algo que Deus nos deu. É uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Foi um dom de Deus para as nossas vidas. Segundo ponto, em relação à fé, a palavra de Deus diz em Judas 1:3, que Ele nos dá essa fé de uma vez por todas. Se nós lemos o texto sagrado em Judas 1:3, vamos extrair a seguinte narrativa. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ela foi entregue a nós. O terceiro ponto que as Escrituras falam em relação à fé é que ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Cristo. Então a fé, ela é um dom de Deus. A fé, ela foi nos dada por Deus. E a fé vem pelo ouvir. E o último ponto em destaque, antes de adentrarmos o texto, está em Gálatas 5, que a fé é um fruto do Espírito Santo. Ou seja, o texto de Gálatas está dizendo que nós somos chamados a frutificar, a aumentar aquilo que Deus nos deu, a vivermos no Espírito e andarmos também no Espírito, frutificando em todos os frutos do Espírito. E a fé é um fruto do Espírito. A fé, então, é um dom, a fé é dado por Deus, a fé vem pelo ouvir da palavra, e a fé, ela é um fruto do Espírito Santo.
Então, diante do texto, vamos ver que a fé, e essa é a proposta que nós temos diante do texto que nós lemos, que a fé se comunica com Deus. O que nós estamos tratando e o tema que nós queremos tratar e abordar e chegar à conclusão diante do texto é que a fé se comunica com Deus. Aqui no capítulo 11, então, nós vimos essa definição de fé, do capítulo 1. Mas o que vem acontecendo aqui? Qual que é o pano de fundo? Qual que é realmente a realidade que está tratando o autor aos Hebreus? O autor ele está encorajando os seus ouvintes, aqueles que estão lendo, aqueles que estão ouvindo a palavra. Ele está trazendo coragem para eles, uma exortação para que eles possam perseverar na caminhada com Deus, para que eles possam continuar na caminhada com Deus, dizendo para eles que realmente o que a palavra de Deus prometeu, ele realmente a cumpre, dizendo para eles que aquilo que Deus prometeu, ele cumpre em Cristo, e assim nós podemos tomar para nós aquilo que o Senhor prometeu como verdade, e tomar para nós o sacrifício de Jesus Cristo consumado na cruz. A carta dos Hebreus, ele fala muito a respeito do Senhor Jesus como um sumo sacerdote, aquele que adentrou diante do santuário para oferecer um sacrifício. E o sacrifício próprio foi ele. E o sacrifício ele é ofertado para perdão dos pecados. E o perdão dos pecados nos faz aproximarmos diante de Deus. Porque a única coisa que nos distancia diante de Deus é o pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, com sua obra consumada, ofereceu o sacrifício, ofereceu a sua vida para nos resgatar, para nos trazer a comunhão com Deus. E através da vida do Senhor Jesus Cristo, nós temos então a promessa do que a palavra de Deus nos trouxe, que é o relacionamento com Deus. Essa é, de uma maneira ampla, simples, o que a carta de Hebreus está dizendo. Mas mais precisamente, nós precisamos também olhar o que está acontecendo com os nossos irmãos aqui, né, na carta aos Hebreus. Se você estiver com a tua Bíblia aberta e poder abrir ela um pouquinho antes daquilo que nós lemos, a palavra de Deus em Hebreus 10, a partir do 32, nós vamos ter mais ou menos um contexto daquilo que estava acontecendo e a forma em que o autor estava encorajando os irmãos a perseverarem. A palavra de Deus diz assim: lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornam coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabia que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, somos dos que não retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ou seja, o autor ele olha um pouquinho para trás da vida dos irmãos. O autor coloca diante deles alguns exemplos de fé. O autor coloca diante deles a realidade deles diante do Senhor Jesus, diante daquilo que eles ouviram, diante daquilo que eles creram e começaram a caminhar. O início da caminhada deles, eles enfrentaram e perseveraram
diante daquilo que nós acabamos de ver, diante de perseguição de outros irmãos, diante de falta de outros irmãos, eles estavam unidos. Mas a verdade é que eles estavam, neste momento, também perdendo a sua confiança. E é esse o propósito, colocá-los em confiança diante de Deus, encorajando-os para que eles possam permanecer na fé. Voltemos ao texto que nós lemos em Hebreus 11:6. Ele diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, essa é a primeira parte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa expressão de fato melhor se aplica dizendo além disso. Ele justamente está conectando aquilo que nós acabamos de apresentar diante do contexto, conectando as informações anteriores da realidade dos irmãos e também apresentando aqui, como nós vamos ver, um histórico de ação de fé de alguns irmãos que perseveraram na fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé que ele está se relacionando e o que exprime melhor o sentido do que está ligado a esse texto, ele está falando de separação. Assim como no Antigo Testamento, o tabernáculo estava separado do povo, que ali habitava Deus. Assim essa fé ela está falando de uma separação para a habitação de Deus. Porque Deus habita em nós. Deus habitava no tabernáculo. Esse é o sentido do texto que está nos apresentando. Esse sem fé está relacionado à relação da fé com essa separação. E essa fé não pode ser confundida com uma crença nos nossos próprios ideais. Ela não pode ser confundida com uma programação mental para acreditarmos em algo, para tentarmos chegar no final e realização de sonhos. Não está propriamente dizendo a respeito disso. O texto não está aplicando a essa fé, a essa crença, que é uma crença que muitas vezes nós falamos, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer. Não é isso que o texto está dizendo. Essa fé é estritamente o relacionamento com Deus. Também não está dizendo que essa fé é a fé que vai te mover aí amanhã de manhã lá na lotérica, fazer um joguinho na Mega Sena para ganhar milhões de reais. Também não está dizendo a respeito disso. Esse texto está dizendo então a respeito de uma fé com relacionamento com Deus. Uma fé que se relaciona com Deus. Uma fé que tem comunhão com Deus. E essa fé que tem comunhão com Deus, ela condiz com a nossa realidade. Ela não está distante da nossa realidade. Por quê? Porque o texto está dizendo de algo impossível. Porque essa fé ela está demonstrando algo impossível para nós. É impossível para nós nos achegarmos diante de Deus. Essa fé demonstra a nossa fraqueza, demonstra a nossa incapacidade de nos chegarmos diante de Deus. Aquilo que é impossível para nós. Para que também possa nos apresentar, para que também possa nos pôr em dependência de Deus. Porque Deus é o único possível de fazer com que o homem possa superar as suas limitações em relação a estar com Ele. Deus enviou o seu Filho para isso. Deus encarnou para isso. É o único possível de fazer retornar a comunhão conosco. Então, é impossível para nós nos achegarmos diante de Deus, mas pela fé cremos no Senhor Jesus Cristo, pela fé cremos na sua obra redentora, e pela fé cremos que hoje nós temos essa comunhão, e essa graça de Deus, a sua misericórdia foi revelada, e hoje
Nós temos o anúncio das boas novas, o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que Jesus Cristo, e para nós olharmos para Ele, porque Ele que é o autor e consumador da fé. Nós não vamos olhar para nós para termos fé. Nós vamos olhar para Jesus Cristo para termos fé, porque Ele é o homem perfeito que andou em fé e realmente nos ensina a caminhar em fé, olhando para a obra do Pai. E a obra do Pai é em Jesus Cristo. O Espírito de Deus que está dentro de nós, que habita dentro de nós, faz com que também nós olhamos com fé para a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então essa fé é uma fé que agrada a Deus, pois ela se relaciona com Deus. É uma fé que é em favor dos seres humanos. Essa é a realidade que nós temos. E o texto continua. E essa é a segunda parte do texto que me mexeu muito por algum tempo. A palavra de Deus diz que porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A palavra de Deus diz que Ele é Espírito. Também nós vimos o seu Filho encarnado, mas Deus é Espírito. Olha só, o texto está dizendo, é necessário, eu, você, que nos aproximamos diante de Deus, creia que Ele existe. Não sei para vocês, mas para mim, por muito tempo, parece meio impossível. Nós que muitas vezes queremos tocar, apalpar, provar algo, por meio da nossa razão, por meio do conhecimento empírico, né? Mas a fé que relaciona com Deus, ela faz-nos olhar para a obra do Senhor, nos faz olhar para a obra de Deus no mundo e realmente confessar e dizer: Deus existe. Essa fé nos leva ao convencimento. Essa fé está convidando a nós a dizer que Deus existe. Ela é convicta dentro de si. Ela é convicta em relação a Deus. Essa fé faz com que nós nos rendemos a Deus. Essa fé também contempla os decretos de Deus. Os decretos de Deus diante das nossas circunstâncias. Diante daquilo que está presente no nosso meio. E ela faz com que diante da circunstância nós nos rendamos a Deus. Essa fé entende que o Senhor faz com que todas as coisas cooperam para o bem. Porque essa fé está ouvindo o chamado de Deus para a sua vida, para caminhar com Ele. Essa fé se aproxima de Deus, crendo no sacrifício de Jesus, crendo na sua conclusão da sua obra em nós. O texto que engloba esse verso 11, 6, está acima. Lê comigo Hebreus 11, 5. Diz assim: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque era um homem comum, assim como nós. Enoque, diz a palavra, que andou com Deus. Você vai ver a história de Enoque, o que diz sobre Enoque, em Gênesis capítulo 5, versículo 21. A palavra diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Enoque viveu na terra, assim como nós.
Assim como nós, Enoque trabalhou, Enoque viveu todos esses anos, mas Enoque andou com Deus. E essa é a realidade nossa hoje. Enoque estava apontando e não viu por completo a promessa. Porque eles não tinham o privilégio como nós temos, do Espírito habitar em nós. E é esse Espírito de Deus dentro de nós que comunica com Deus, que nós somos filhos dele. Fomos aceitos por meio de Jesus Cristo. É esse Espírito que é a habitação de Deus em nós. Então hoje, pela Sagrada Escritura, nós estamos chamados a viver essa comunhão, aquilo que de fato nós fomos chamados em Cristo Jesus, a caminhar em relacionamento com Deus. Porque a fé, ela é tomar essa palavra de Deus como verdadeira. E você tomar essa palavra de Deus como verdadeira, você vai agir a partir dela. Aqui o texto ele vai nos apresentar, no capítulo 11, algumas pessoas, alguns irmãos, algumas irmãs, que andaram em fé. A palavra de Deus vai demonstrar algumas ações desses irmãos, correspondendo à fé, correspondendo àquilo que eles ouviram a respeito da palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus e caminharam de acordo com a palavra de Deus. Caminharam reconhecendo que Deus existe, crendo que Deus existe. A palavra de Deus vai dizer então, no capítulo 11, no versículo 4, que Abel ofereceu o melhor sacrifício. No versículo 7, ele vai dizer que Noé construiu uma arca num lugar, num momento que não tinha chuva. Ele creu na palavra do Senhor quando pediu para ele construir essa arca. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 11:8 que Abraão obedeceu ao Senhor e saiu do lugar onde que ele estava com seus parentes. E também quando foi requerido por parte de Deus, ele foi oferecer o seu filho, sendo impedido pelo próprio Senhor. A palavra de Deus diz que em Hebreus 11:9 que Sara recebeu o poder para ser mãe. No versículo 20 diz que Isaac abençoou Jacó. No versículo 21, Jacó abençoou José e seus filhos. No 22, José deu ordem a respeito dos seus próprios ossos, porque sabia que o Senhor iria vir retirar o povo do Egito, para levar para a terra que o Senhor havia prometido. No versículo 23, Moisés foi escondido durante 3 meses, por causa do decreto. E depois, quando na vida adulta, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, por causa do chamado de Deus para a vida dele. No versículo 29, diz que pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como um pé seco. No versículo 30, a palavra diz que pela fé ruíram as muralhas de Jericó. E apenas Raabe e os seus parentes foram salvos. Raabe era a prostituta que creu na palavra de Deus, creu que o Senhor iria dar aquela cidade para o povo de Deus, e ela foi livre. A palavra de Deus diz no Hebreus 11:32 que muitos homens e mulheres corresponderam a essa fé, como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. E os profetas andaram diante de Deus com fé. A palavra de Deus também vai dizer, no versículo 35 ao 38 de Hebreus, que muitos homens e muitas mulheres também sofreram perseguições, sofreram torturas, zombarias, açoites, algemas, prisões, apedrejamentos. Isaías foi cerrado ao meio. Muitos homens foram mortos ao fio de espada. Muitos irmãos andaram sem rumo, sem destino, andaram sem casa. Muitos irmãos e irmãs não tinham uma roupa adequada para si. Muitos não tinham comida o suficiente. Mas eles suportaram as provações, porque
creram em Deus e tomaram a sua palavra como verdadeira. A palavra de Deus diz que todos esses perseveraram. Todos esses olharam de longe aquilo que o Senhor estava propondo. Olharam de longe, mas nós temos hoje já a concretização da promessa, que é realmente o Senhor Jesus Cristo, morrendo e ressuscitando por nós. Jesus Cristo, Deus encarnado, trazendo essa realidade da comunhão com Deus e nos trazendo o Pai, trazendo o Espírito de Deus sobre nós. Você pode estar enfrentando os dias mais difíceis da tua vida, mas se você tomar a palavra de Deus como verdade, nós vamos ouvir Deus dizendo que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Você pode estar enfrentando caminhos em que você está andando, em que você não tem muita força, sem muita esperança. Mas a palavra de Deus faz nos olharmos para frente. Ela também nos leva a olhar para trás, para vermos o quanto já caminhamos, mas faz nos olhar para frente, dizendo que é necessário nós caminharmos mais um pouquinho, olhando também para a cruz, porque o Senhor Jesus foi fiel até o fim. E fazendo isso, nós estaremos olhando também para o chamado dele, olhando também para a consumação de todas as coisas, porque depois do Senhor ter vencido a morte, o Senhor Jesus se assentou na glória, e é ela que nos espera. A fé nos faz realmente crer que o Senhor Jesus Cristo está na glória, e o Senhor Jesus Cristo também nos espera na glória, e nos levará para a sua glória. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Então, a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, diz respeito a uma fé que tem convicção de que Deus existe, de que Ele é Senhor da criação, Ele é Senhor da terra, dos céus, do mar, Ele é Senhor do universo, Ele é Senhor de todas as realidades que nós temos presente. A realidade de Balneário Camboriú, Ele é Senhor. Ele é Senhor de todos os prédios, Senhor de todas as casas que tem. Ele é Senhor de todos os carros. Ele é Senhor da nossa vida. Ele é o autor e Senhor da nossa vida. É Ele que sustenta as nossas vidas. É Ele que nos dá o alimento de cada dia. É Ele que preserva a nossa vida, porque Ele é o Deus soberano. É o Deus que rege e governa todas as coisas. É o Deus que governa os céus, mas também é um Deus que conhece cada micróbio. É um Deus que conhece cada bactéria. E é um Deus que se relaciona conosco e quer se relacionar conosco. Por isso, a fé nos faz enxergar que Ele existe. Nos faz enxergar que realmente Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. E nós estamos diante dEle. Você está diante dEle, diante do Deus Todo-Poderoso, que não só criou os céus e a terra, mas também criou a nossa vida e o tempo. Criou os dias todos das nossas vidas. Nós não sabemos quantos dias nós iremos viver, mas Ele criou todos esses dias. Ele nos deu todos os dias. E nem um dia mais, nem um dia menos nós iremos viver, senão de acordo com a vontade de Deus. Então nós somos chamados a nos aproximar diante de Deus, sabendo que Ele existe, sabendo que realmente Ele é real. Nós temos a realidade de Deus, porquanto nós vivemos essa realidade, e é Deus que fez todas as coisas. Então saber que Deus existe, olhando para a obra do Senhor Jesus Cristo, é crer que Jesus Cristo redimiu todas as coisas, é crer que Ele reconciliou consigo o mundo inteiro, crer que nele foram criadas todas as coisas, crer que todas as coisas pertencem a Ele e voltam para Ele, é crer que essa remissão que nós temos pelo pacto do sangue da aliança dele, nos faz realmente nos aproximarmos com confiança, com fé, que realmente Ele é nosso e nós somos dele. Agora a palavra de Deus também nos alerta, em Romanos 14, 23, que tudo aquilo que nós fizermos sem fé é pecado. Se tudo pertence a Deus, se nós pertencemos a Deus e somos chamados a nos relacionar pela fé com Deus, tudo que nós fizermos sem fé é pecado. Se você veio hoje aqui ao culto sem fé, você pecou.
Essa é a realidade das Escrituras. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer que Deus existe e recompensa o que os buscam. Mas eu confesso para vocês que, diante desse texto, o Senhor me exortou. Porque existiam realidades da minha vida que eu estava andando sem fé. Existem realidades da minha vida que precisava realmente entender que é o Senhor que é o Deus e governa as coisas. Se você tem realidades da vida de vocês também que precisam de fé, olhe para o Senhor, peça ao Senhor. Não precisa ser muito grande, a palavra de Deus diz, ela pode ser tamanho de um grãozinho de mostarda. Mas esse grãozinho de mostarda, a fé como nesse tamanho, faz com que realmente nós olhamos e queremos que Deus existe. E a partir disso, nós somos chamados a viver. A Confissão Belga, no artigo 22, diz assim: essa fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele. Calvino diz o seguinte a respeito da fé: a fé é depositar toda a esperança em confiança em um só Deus e Cristo, e de tal modo sermos fortalecidos por esse pensamento que não temos dúvida da boa vontade de Deus para conosco. Consequentemente, temos sido persuadidos de que tudo aquilo de que necessitamos, seja para o proveito da alma ou do corpo, Ele nos dará. Aguardamos com segurança tudo o que as Escrituras prometem em relação à fé. Essa é a definição de fé do nosso irmão João Calvino. Então ponhamos a nossa fé em Cristo Jesus. Joe Banner, o autor Joe Peregrino, já no finalzinho do livro, Peregrino é aquele que ouviu, é o cristão que ouviu a mensagem, creu na mensagem, iniciou uma caminhada para até a cidade celeste. O peregrino, o cristão, ele, durante essa caminhada, ele foi convidado a largar o seu fardo. Ele foi convidado realmente a perseverar. Ele desviou do caminho. Mas depois ele, pela graça de Deus, retomou o caminho, almejando a cidade celeste. Ele saiu da cidade da destruição, quando ele ouviu o Evangelho, e foi rumo à cidade celeste. Cristão, já no final da sua caminhada, ele está junto com a esperança. Junto com a esperança, ele está bem próximo de chegar na cidade celeste. Mas há um rio no meio. E cristão precisa pegar a esperança para atravessar esse rio. Mas pela fé, o cristão, ele olha a cidade celeste. Pela fé, o cristão, ele tem a esperança de passar por este rio. Porque ele passando por esse rio, ele estará diante da cidade celeste. Essa analogia daquilo que ele está dizendo, o autor ao peregrino, ele está falando do fim da caminhada. A fé no Senhor Jesus Cristo vai também nos colocar no fim da nossa caminhada, com a esperança de realmente encontrarmos a cidade celeste que o Senhor preparou para nós. Essa fé que nos comunica com Deus, que nos faz relacionar com Deus, é a mesma fé que nos vai fazer abrir os olhos diante de Deus. É a fé que nos trará realmente a certeza de que se nós fecharmos os olhos hoje, nós estaremos diante do nosso Rei, nós estaremos diante daquele que fez todas as coisas, diante do Pai, diante do Filho, desfrutando da eternidade com Ele. A fé nos levará ao céu. Se essa convicção que nós temos que é o céu que nos almeja, a palavra de Deus fala: tenha fé no Senhor Jesus. Ele existe, o céu existe. Ele existe e tem vida para nós. E Ele nos chama a um relacionamento e uma comunhão com Ele. Guardemos firme a palavra de Deus, guardemos firme a certeza da palavra de Deus, que é essa convicção para a nossa vida, de que Ele é nosso e nós somos dele, e que Ele tem para nós, hoje, no presente, a sua recompensa. Hoje Ele tem para nós o sustento que Ele nos dá hoje, Ele nos dá por causa da fé, Ele nos dá por causa do seu amor, da sua graça, e porque Ele nos guarda nele.
para finalizar, eu gostaria de ler o texto de 1 Timóteo 6, do 11 ao 16. Diz assim: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, as polêmicas sem fim, as tentações, das riquezas, a cobiça. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Pai, te damos graças, Senhor, por esse chamado irresistível. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que nos consola, pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, pela Tua palavra, Senhor, que nos faz realmente enxergar a realidade de que Tu existes. Pai, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes andamos, Pai, tão fracos, muitas vezes andamos, Senhor, descrente, muitas vezes andamos, Senhor, com os corações e com a mente, Senhor, tão preocupada, mas que nesse instante, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, nós possamos ter realmente, Senhor, a fé reavivada em Ti, ter o coração reavivado, a vida reavivada, Senhor, em Ti. Torne mesmo, Senhor, a colocar o prazer, Senhor, em nossas vidas de ter comunhão contigo, ter vida contigo. Põe realmente sobre nós, Senhor, sobre os nossos lábios a Tua palavra. Põe-nos mesmo, Senhor, em ação para caminharmos seguros, confiantes, Senhor, naquilo que o Senhor já fez e naquilo que o Senhor promete por meio da Tua palavra. Senhor, que hoje o nosso coração possa ser transformado e que possamos andar mesmo, Senhor, em confiança diante de Ti, até o dia que o Senhor nos chamar para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer,